Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 7º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Neste vídeo falaremos sobre o 5º artigo. Ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O termo ressuscitou, voltou a viver. A notícia da ressurreição foi transmitida por meio do testemunho das mulheres, às quais Jesus apareceu primeiro e às quais deu a ordem de levar a notícia para os demais, conforme Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Até então, a morte era o limite. Nunca ninguém havia conseguido transpor essa barreira. Há um salmo que diz: o homem não pode comprar seu próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo. É tão caro o resgate da vida que nunca bastará para ele viver perpetuamente sem nunca ver a cova. Salmo 49, versículos de 8 a 10. Jesus já havia falado várias vezes que seria morto e que iria ressuscitar. Em Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, mas os discípulos não entendiam sua fala sobre a ressurreição. Ultrapassava o entendimento deles. O mesmo aconteceu com os filósofos de Atenas, quando o apóstolo Paulo falou com eles sobre a ressurreição dos mortos. Mas Jesus ressuscitou, quebrou a barreira, voltou a viver. A morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está tua vitória? Carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. Voltou a viver, sim, mas em condição que se encontra totalmente diferente da condição anterior à sua morte. Jesus, agora, aparece e desaparece sem as limitações de antes. É difícil para nós entendermos uma das expressões que os primeiros cristãos utilizavam para explicar esse fenômeno. O termo metamorfose, transfiguração. Nós encontramos esse termo em Mateus 17 e Marcos 9. A palavra vem da biologia. A lagarta se fecha no casulo. Lá dentro, ela faz a metamorfose, a transformação, e surge então como borboleta. Ao entrar no casulo, ela não sabe como será sua condição após sair de lá. Nós também, entrando no casulo do túmulo, sabemos que vamos ter um corpo transfigurado, um corpo espiritual, conforme a primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 44, com as perfeições do corpo glorioso do Cristo ressuscitado. Mas, por ora, não sabemos como será esse nosso corpo ressuscitado, vivendo na eternidade. É um mistério de nossa fé. Ao 3º dia, Jesus havia dito várias vezes que ressuscitaria depois de 3 dias. Vemos isso em Marcos, capítulo 8, 9, capítulo 10. E qual é, afinal, o significado desse 3º dia na formulação do 5º artigo do Credo? É para dizer que Jesus realizou a profecia de Oséias. Os primeiros cristãos se esforçavam em mostrar como tudo tinha acontecido conforme as Escrituras. O profeta Oséias havia dito: venham, voltemos a Yahvé. Ele nos despedaçou, mas ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas ele vai atar nossa ferida. Em 2 dias ele nos fará reviver, e no 3º dia nos fará levantar, e passaremos a viver na sua presença. Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Anunciando que Jesus ressuscitou no 3º dia, os cristãos mostravam como o plano de Deus estava se realizando. Subiu aos céus. Jesus subiu aos céus à vista de todos e desapareceu. Lucas, capítulo 24, versículo 51, Atos, capítulo 1, versículo 9. Aqui não se trata de um voo aéreo em direção às nuvens que poderia ser filmado. Trata-se sim de uma nova condição de vida na qual Jesus agora se encontra. Subir aos céus é desaparecer em Deus. Evoca o arrebatamento do profeta Elias em um redemoinho, que vemos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Lembra Enoque, que andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Vemos em Gênesis, capítulo 5, versículo 24.
Era uma maneira para dizer que Jesus voltou para sua origem divina junto ao Pai, a fim de realizar a promessa que havia feito. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. João, capítulo 14, versículos 18 a 28. Eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. João 16:13. O próprio Jesus rezava ao Pai: Saí de junto de ti e volto a ti, Pai Santo. João 17, versículos 8 a 11. O novo estado de vida em que Jesus agora se encontra traz em si uma promessa para nós. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. João, capítulo 17, versículo 24. Está sentado à direita de Deus. Deus é o juiz. Ele está sentado no alto do seu trono. Ao lado esquerdo do juiz está o promotor, aquele que acusa, chamado Satã ou Satanás. Ao lado direito está o defensor, o advogado, chamado Goel. Diante do juiz está o acusado, a humanidade, todos nós. O juiz, depois de escutar a acusação do promotor e a defesa do advogado, costuma pronunciar a sentença. Mas ocorreu aqui um imprevisto. Jesus, por conta da sua morte na cruz, anulou a acusação que pesava contra nós, pagou nossa dívida e, ressuscitando, esvaziou o poder do acusador. Conforme Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Por isso, Satã, o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus, foi expulso. Vemos isso explícito no texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Não se encontrou mais lugar para ele no céu, diz Apocalipse 12, versículo 8. Miguel, com seus anjos, expulsou-o do mundo lá de cima. Agora, tudo está pronto para o julgamento, para o juízo final. Julgamento totalmente diferente, sem promotor, sem acusação, e Jesus, o advogado, será o juiz, como diz o 6º artigo de nosso credo. Quantas vezes no passado não se colocava medo no povo, ameaçando-o com a sentença do juízo final? Medo por quê? É que tínhamos esquecido que no juízo final não haveria promotor que acusa, nem acusação que nos condena, e onde o próprio Jesus, nosso advogado, será o juiz, indicado por Deus, para julgar os vivos e os mortos. Será um julgamento diferente. Pai Todo-Poderoso. É a segunda vez que o Credo Apostólico menciona o termo Pai Todo-Poderoso. Esse poder do Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida e da morte, já se tinha manifestado em Jesus naqueles 3 anos em que ele andou pela Galiléia. Anunciando a boa nova de Deus, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, devolveu a vida ao filho único da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Esse mesmo Jesus torna-se agora nosso juiz. O Pai Todo-Poderoso entregou o julgamento a Jesus, nosso advogado. Com outras palavras, a justiça será orientada pela misericórdia do Pai, o Deus da vida, o defensor do povo, vai ser assim o nosso juiz. Assim, Deus Pai o decretou. Terminamos o vídeo por aqui. Espero que tenha sido agradável até esse momento. Que Deus nos abençoe e eu encontro no próximo vídeo. Até lá!